Como que você se sentiu quando você descobriu que você estava sendo traída? E teve uma ocasião que eu misturei e foi aí que eu tive um surto. Tá à margem da sociedade, então o gordo ele não pode ir à praia, o gordo não pode sair, não pode casar, não pode ter filhos, como você disse. Então o gordo ele não pode ter uma história como uma pessoa magra padrão pode ter, e nós podemos. Eu falo que esse câncer, ele veio para me curar de outras doenças maiores. O tema de hoje é autoestima. Quem nunca brigou com o espelho e com a balança? Eu vou conversar com a influenciadora Camila Monteiro, mãe de gêmeos, já pesou 120 quilos e sofreu com a compulsão alimentar. E também com a Rafaela, que depois de muitos abusos, está lutando contra um câncer, raspou todos os cabelos por conta da quimioterapia. Vem com a gente, está começando mais um Café com Respostas. Estou de frente ao prédio da Rafaela, vou tomar um café com ela. Rafaela teve um relacionamento abusivo. Depois disso, ela teve um câncer de mama, teve que enfrentar esse câncer de mama. Mas quem vai contar pra gente essa história é ela. Vamos lá? Rafaela, eu fico muito agradecida por você estar compartilhando a sua história de vida com a gente. Me conta um pouco dessa história, começando da sua infância. Como foi? Bem, eu costumo dizer que eu tive uma infância onde eu vi tudo que uma criança não precisava ver, né? Eu falo que eu fui uma pobre menina rica porque eu cresci dentro de um lar com um pai violento. Ele batia bastante na minha mãe, fazia abuso do álcool, um perfil general, e o meu pai abusou de mim sexualmente. Eu fui abusada entre os 6 e os 7 anos. Meu Deus. E foi um período que eu criei uma certa idolatria, porque eu entendia que aquilo era um ato de amor, né? E que os meus pais viviam se separando, voltando, indo, voltando e indo. Sim, meu pai faleceu aos 27 anos, a minha mãe ficou viúva aos 26 e eu tinha 8 anos. Isso foi em 89. A minha mãe, a minha família é evangélica e sempre muito conservadora. Mas você engravidou muito nova, né? Você engravidou com 16 anos. Com 15 para 16 anos. 16. Né? E como isso influenciou dentro da família? Então, eu morava com a minha avó, que desde da morte do meu pai não conseguia lidar com a minha mãe. E perdi a virgindade e engravidei. E a minha família toda, assim, era um apoio punidor, assim. Eles não me abandonaram, né? Mas sempre com aquele olhar de reprovação, porque eu tinha ido contra... Você era a ovelha negra da família. Eu me tornei a ovelha negra da família. Daí depois eu tive o segundo filho, né? Tive o segundo filho e quando eu descobri a gravidez do segundo filho, eu fui abandonada. Eu passei minha gravidez sozinha, não tinha coragem de contar pra minha família. Tinha medo, tinha vergonha. Aí depois que eu tive os dois, que eu fui trabalhar, fazer faculdade, montar minha casa, e trabalhava de noite sem parar. E foi aí que eu, assim, tudo que eu me dediquei foi... Só que ao mesmo tempo que eu me dediquei muito em ser uma boa profissional, eu não cuidei da questão emocional. Porque todo aquele perfil tóxico, violento e abusivo que meu pai tinha, eu cultivava nas minhas relações. Nas suas relações, você buscava pessoas que tinham o mesmo perfil, né? Exatamente. Tinha aquela menina ferida, né? Que buscava proteção, que enxergava que aquilo era o que ela merecia, entendeu? E foi quando eu tive um relacionamento muito abusivo.
onde eu sofri abuso físico e psicológico durante mais de 1 ano e meio. E ele quebrou as minhas 2 mãos. Pois ele você achava normal, você não com os sinais, aqueles sinais que a pessoa apresenta, sinais, né? De que ele é uma pessoa violenta, de que ele não aceita você como uma pessoa, uma menina muito bonita. Isso devia causar muito ciúme nele, né? Ele era uma pessoa insegura, bebia demais. Ele, por ter uma condição financeira muito além do que eu tinha, ele me ameaçava, ele falava que ia mandar matar os meus filhos. E aí eu fui embora pra Curitiba pra ter paz, pra ter sossego. E foi em Curitiba que você descobriu que você estava com aneurisma? Então, isso foi um pouquinho antes, eu já tinha a minha empresa, né? Eu já trabalhava com os vinhos e tudo. E comecei a importação, tive a importação junto com meu parceiro. E foi um ano muito, muito, muito louco, a questão de doação de trabalho, de estresse, né? Eu me relacionei, eu comecei esse projeto da importação porque eu estava namorando o dono da vinícola e eu investi toda a minha energia, todo o meu dinheiro, todo o meu tudo e tive uma decepção muito grande. Porque aí eu engravidei e eu perdi o bebê do Pedro, né? Depois do bebê, passaram-se alguns meses, o bebê foi em julho, quando foi em janeiro eu estava fazendo uma degustação em Curitiba, eu passei mal e aí eu já não estava mais com o Pedro nessa época. E eu tive o diagnóstico do aneurisma. A depressão tomou conta, a ansiedade, todo dia eu achava que ia morrer por conta do aneurisma. Mudei para cá, do lado de um hospital, justamente para ir para o hospital toda hora. E acho que daí veio o peso de toda uma vida, né? De uma infância, de uma criança ferida, de uma mãe que criou 2 filhos sozinhos, com muita dificuldade. Porque assim, hoje, graças a Deus, eu tenho uma boa condição. Mas foi uma história de muita luta, de muita necessidade, muita falta. Assim. Quer dizer, a mãe sempre faz isso, né? Pelo filho, né? Assim, eu falo assim, meus filhos nunca passaram fome nem nada, mas eu sempre trabalhei muito porque eu sempre fui pai e mãe. Eu tinha obrigação de fazer dar certo, até por conta do julgamento da minha família. Foi aí que eu não aguentava mais ficar aqui em São Paulo, eu olhava para esse apartamento, eu queria sair daqui. E aí eu fui para casa do meu filho em Balneário. Eu fui para lá dia 1º de dezembro. E aí meu filho, fica mais um pouquinho. Aí a minha outra filha, a Júlia, foi para lá, passamos o final do ano e eu tinha sentido um carocinho na mama direita. Falei, bem, no começo do ano eu vou fazer exame. Eu fui fazer o exame de 1 ano do aneurisma. Eu fui fazer a ressonância. Tem que fazer, né, Amanda? Exatamente. Fui fazer a ressonância e pedi para o médico pedir uma ultrassom de mama. Aí que veio a bomba. Meu Deus, falou mais uma que eu tenho que enfrentar. Pois é, um enredo de novela mexicana, exatamente, né? Isso, mas né, uma série de coisas que foram acontecendo. E aí eu tive, o aneurisma sumiu. Graças a Deus. Era um aneurisma no crânio, do lado direito, entre o crânio e o pescoço. Sumiu, eu fiquei radiante e tudo, só que no meio dessa bênção... Não deu nem tempo de comemorar, né? Não, veio o diagnóstico de câncer. Como foi, Rafa? Quando você descobriu que estava com câncer de mama, como foi isso para você? Foi chocante? Foi assim, você se viu assim, agora acabou, o mundo desabou, acabou, é fim de linha, ou te deu mais força para falar, eu vou sair dessa também? São várias as fases. Eu fiquei paralisada e assim, em momento algum eu questionei Deus, por quê, sabe? Minha única pergunta era assim, eu vou viver? Porque a única coisa que eu pensava era assim, eu não quero que a minha filha e meu filho sofram.
Eu batalhei tanto. E eles já estavam criados, né? Sim. E você com essa preocupação. Eu só pensava nisso, sabe? E aí eu falei, bem, vamos fazer o que tem que ser feito. Só que esse processo do câncer, eu falo assim, é uma montanha russa, porque parecia 37 Rafaelas fragmentadas. Na mesma hora que você se sente a pessoa mais forte do mundo, você se sente muito fragilizada. Exato. E eu tinha que operar, o meu caso já era cirúrgico. Eu retirei 55 dias depois do diagnóstico. Né? Eu fiz a retirada das 2 mamas. Rafa, como é que tá esse tratamento agora de quimioterapia? Que é bem pesado, né? Eu passei pelo processo de cirurgia, passei muito bem. E eu sabia que quando viesse a quimioterapia, eu daria uma balançada. E o primeiro ciclo foi muito difícil. Eu tive muitas reações. O meu emocional... Inclusive, eu tô vendo uma no seu braço, né? Isso daqui é a lembrancinha, né? Que é aqui por aqui. Que é eu isso? Eles deixaram o produto sair da veia? Não, é que a medicação é forte mesmo. Forte mesmo. E faz isso. Eu terminei o segundo ciclo, né? E agora eu vou ter que pôr catéter. Mas no segundo ciclo eu tive poucas, não tantas as reações. É muito cansaço e tudo. Porque ele mexe com a imunidade, né? Sim, ele tira a imunidade, mas assim, eu falo que eu tenho uma equipe, Deus me abençoou com uma equipe muito maravilhosa. E tanto a minha mastro quanto o meu oncologista, toda a equipe, assim, eles são muito amorosos e cuidadosos. E assim, toda a rede de apoio, de amor que eu tô recebendo é muito linda. Eu vi nas tuas redes sociais um vídeo maravilhoso que você fez, que foi quando você teve que raspar a cabeça, porque você pode, te incomoda, você pode mostrar pra gente hoje como você tá, porque você é tão linda que acho que não faz diferença cabelo ou sem cabelo, porque você é luz, é beleza, é força. Acho que é tudo, porque você contando a tua história de vida, a gente tem que olhar para isso e dizer, Deus, obrigado, minha vida é ótima. Todos os anos. Eu quis registrar, eu quis eternizar justamente para não ser um momento de dor. Porque eu tinha o cabelo loiro até aqui, sempre fui muito vaidosa. E aquele momento que eu fiz aquele registro, que eu raspei a minha cabeça, é porque eu falo que esse câncer, ele veio para me curar de outras doenças maiores. Doenças da alma. Manda uma mensagem para essas mulheres que estão do outro lado te assistindo e que estão passando, já passaram, estão passando por tudo isso que você tem passado, que você está se superando. Para nunca negligenciar suas emoções, né? Porque a pessoa mais importante da nossa vida é a gente mesmo. Então, assim, sempre se atentar e se tratar de forma amorosa. Porque a partir do momento que a gente se trata de forma amorosa, a gente se respeita. E nisso, a gente evita uma série de coisas. Desde um relacionamento abusivo até como um câncer. Rafa, muito obrigada. Que Deus te abençoe sempre. Você é luz. Eu quero te dar um presentinho, peraí. Eu que agradeço. Ó, tem essa linha aqui de logodoides, que é pra pele. Eu adoro. Então. E carequinha aqui a gente ainda tem que caprichar. Exatamente. A carequinha é linda, pode. Ó, tem esse sérum aqui, ó. Ele é maravilhoso. Você pode, rejuvenescedor, ele é clareador, anti-sinais. E aqui tá o hidratante, gel, que você pode usar até antes da maquiagem. Ai, maravilha. E tá a espuma. Mas usa porque é bom, viu? Não, eu vou usar assim. Não, mas é bom. Com certeza, Tá eu vou usar assim. Ai, agradeço muito muito o espaço obrigada. pela contar Deus te abençoe sempre. Tá? Muito obrigada. Camila, muito obrigada. É um Obrigada prazer ter você aqui com a gente. Pra gente fazer esse bate-papo, essa troca. Eu que agradeço. Um prazer estar na sua frente. Sou grande fã há muito tempo. Minha mãe, eu te falei, né? Minha mãe apaixonada por você. Obrigada. Então a gente vai bater um papo aqui bem descontraído.
E vamos começar perguntando como foi que você se tornou influenciadora. Nossa, foi em 2011. Eu estava falando sobre perda de peso no Facebook. Eu tenho essa história com a balança há muitos anos. E lá no Facebook começou a cair muita gente. E é uma coisa, Facebook é uma coisa muito íntima, né? Às vezes Exato. é familiar, amigo. Tinha muito seguidor nessa época? Não, mas foi surgindo. Acho que uma amiga fala uma coisa, vai lá, adiciona a Camila, ela tá falando sobre perda de peso, não sei o quê. Aí alguém me falou, Camila, tem essa rede social aqui, chamada Instagram, que você pode simplesmente postar suas fotos lá e não tem aquela coisa, né, da pessoa, né, invadir seu espaço, Exato, né? exato. Uma coisa intimista, assim. Intimista porque é o tamanho, né, que vai se formando o negócio todo. Aí eu falei, vou postar lá. E foi uma coisa que foi muito orgânica. Em 2011, 2010, Instagramato, né? Tem o quê? Já tem 13 anos, né? 13 anos. Foi uma coisa assim muito... Não tinha, né, essa questão de influenciador, blogueiro. Foi então, migrei pra lá e o negócio foi desenvolvendo e cá estamos. Foi devagar esse desenvolvimento ou ele aconteceu assim, muito rápido? Ah, com um ano já não precisava mais trabalhar Ah, jura? CLT, enfim. Ai, eu podia meu ser Deus. dona das minhas coisas. Isso aconteceu assim, de você ter bastante seguidores e você ver e falar, nossa, é aqui que é o meu lugar, é aqui que eu vou começar. Foi rápido isso? Não, como eu falei, naquela época não tinha essa coisa de, eu vou ser influenciador. Você se torna, eu acabei me tornando pelo ofício, pelo espaço que eu já estava ocupando ali. Então eu meio que cresci, sabe, junto com essa questão de, agora é influencer, é blogueira, enfim. Então não foi uma coisa que, sei lá, eu já tinha bastante seguidor e falava, não, vou trabalhar com isso. Foi uma coisa muito espontânea, sabe? Foi crescendo e foi. E ganhou muito dinheiro. Graças a Deus. É? Graças a Deus. Parou de trabalhar com tudo. Com tudo. Só mexer com as redes sociais. Muito, muito humilde. Minha mãe foi cuidadora por muitos anos, então nunca tive auxílio do meu pai, do genitor, não falo nem pai. Então foi uma vida muito sofrida, sabe? Só tendo o mínimo do mínimo do mínimo. Então as redes sociais mudaram a minha vida. Mudaram a sua vida. E quantos seguidores você tem hoje? 3.200.000. Nossa, bastante. Aqui no Brasil, isso às vezes não chega a pessoas, mas lá nos Estados Unidos, pelo amor de Deus, 3 milhões de seguidores para as pessoas lá, você é a maior celebridade da história. Lá eles valorizam muito, Valorizam mais muito, número. muito. Hoje em dia a gente tem muito influenciador, muito aqui. Hoje em dia, e assim, você começou na época certa, porque hoje, às vezes a pessoa tem muitos seguidores, mas não alcança essa coisa de financeira, a audiência, essa independência financeira. E você alcançou isso porque você começou na hora certa. Hoje em dia é mais competitivo, né? E tem influência de tudo, né? Vários nichos diferentes. Conta pra gente como foi essa briga, que eu sei que você teve uma briga com a balança. Conta pra gente como foi isso. Ainda é. Ainda é? Ainda é muito grande. Você tá tão linda, né? Ai, obrigada. Assim, eu sempre tive questões com peso desde muito novinha. Muito novinha. Então, adolescente, já estava começando a ter aquela variação de peso. Já cheguei a 150 quilos, já cheguei a 60 quilos. Já perdi muito peso. Nossa, a diferença é grande, né? Muito. Chegou a 150 para 60. Perdi muito peso, fiquei muito magra. E o meu foco sempre, minha visão sempre foi o peso. Eu quero emagrecer. Só que eu não entendia que havia questões mentais ali muito complexas, porque a obesidade em si, ela é uma doença multifatorial que tem mais de 120 causas. E você teve compulsão alimentar com tudo isso? Conta pra gente o que é isso, compulsão alimentar. O transtorno de compulsão alimentar é um transtorno, é uma doença, né, psicológica como qualquer outro transtorno. Então, aquele indivíduo, ele luta, o problema não é a comida, o aumento de peso é só um sintoma de algo muito mais profundo. Então, há pessoas que têm vários traumas em que se refugia na comida. Se refugia na comida e fica aquela situação de fome o dia todo, vontade de comer o dia todo, qualquer coisa coisa você come em excesso, porque o transtorno de compulsão alimentar não é um beliscar, é a pessoa comer algo em excesso naquele momento e ter o sentimento de culpa após isso, que é um grande diferencial. Às vezes a gente come muito, mas a gente não sente culpa. A pessoa ela come muito e se sente muito culpada, é muito frustrante. Como você fez para conseguir essa força para falar, eu vou emagrecer, eu vou focar na minha alimentação, eu vou buscar ajuda e vou conseguir? Como foi? Jesus me deu muita força. Fé. Muita fé. Força de vontade sua, né? Entender que eu posso querer perder peso, porque eu já perdi, meu problema não é perder peso, meu problema é manter esse peso. E qual que é o problema de manter o peso?
tem várias variantes agindo ali contra você, que se você não cuidar dos seus traumas, não resolver esses problemas, você vai ficar nesse então, vai e vem, vai aquele e vem que eles falam, né? eternamente. Aquela coisa do balão, enche e esvazia, Exatamente. enche e esvazia. E eu cheguei a um ponto que eu pensei, gente, meu problema não é perder o peso. Eu posso, mas a que custo? É mais fácil perder o peso e mais difícil manter o peso. Muito difícil, extremamente difícil. Então, se você não resolve seus problemas, a sua bagunça, pessoal, você volta para aquele peso de novo. Então, eu falei, não aguento mais, eu preciso ver o que eu tenho. Foi nisso que eu descobri que eu tinha o transtorno de compulsão alimentar, que é um transtorno tão grave quanto a anorexia e bulimia, por exemplo. E as pessoas, elas olham para o corpo gordo, elas marginalizam o corpo gordo. Porque a pessoa não vê a doença, Eles ela vê o corpo acham gordo. que por ela ser gorda, obesa, ela não tem capacidade nenhuma de trabalhar, de ter uma vida social, de casar, Exatamente. ser mãe. É mais ou menos isso, né? Totalmente isso que você disse. Ele é marginalizado. O que é marginalizado? Ele está à margem da sociedade. Então, o gordo ele não pode ir à praia, o gordo não pode sair, não pode casar, não pode ter filhos, como você disse. Então, o gordo ele não pode ter uma história como uma pessoa magra, padrão, pode ter. E nós podemos. Né? A questão do peso ele é muito pessoal também. Nem todo gordo quer perder peso também. Eu quero, e eu sou muito sincera em relação a isso, mas há pessoas gordas que não querem, e é preciso ter um respeito em relação a isso, porque cada história ela é muito individual. Hoje você está bem, hoje você está de bem com a balança. Não. Não? Não, tô péssima. Péssima, principalmente porque eu cheguei a 60 quilos e cheguei num corpo que eu gostava muito, e foi muito difícil, gente, foram quase 90 quilos, foi muito difícil. Mas você quer chegar a 60 quilos de não novo? Não a 60 quilos, mas o lugar que eu estou agora me gera muito incômodo, porque Camila, eu sinto muitas limitações por causa do peso, eu não romantizo. É mais pela saúde, né? Também, mas a estética também. A estética. Me afeta. Então, é uma questão mental que eu tenho que tratar muito com o terapeuta, para entender que o lugar que eu quero chegar ainda tem um longo caminho, porque eu não preciso perder 10 quilos, 30 quilos, 40 quilos, eu não vou conseguir isso em um mês. Entender que este é o corpo que eu tenho agora e eu tenho que lidar com esse corpo que eu tenho agora. Eu não tenho outro corpo para ir agora, nesse momento. É o que eu tenho, então eu tenho que viver com isso, não sei por quanto tempo, porque o tratamento de TCA é isso, ele é muito complexo, ele vai muito além da perda de peso. O empoderamento feminino é importante para você? Muito, muito. Embora eu tenha as minhas questões, hoje eu conhecer histórias de outras mulheres, entender minha própria história, me ajuda muito a lidar comigo, sabe? Com as minhas inseguranças. Porque antigamente as mulheres não tinham voz, ainda não temos tanto quanto deveríamos, Exato. né? Porque você às vezes se sente tão sozinha e você vê que tem mulheres que passam exatamente por tudo que você passou e você entende que, nossa, até que a minha vida, eu não tô ali, aquele indivíduo que, sei lá, a gente se sente muito perdida às vezes, né? E a gente vê que tem pessoas que passam pelas mesmas questões que a gente e conseguem superar. Então é uma inspiração, uma troca. Mas você é uma inspiração, porque eu sei que você é mãe de gêmeos. Como é ser mãe de gêmeos? É a maior realização da minha vida. Era meu sonho, sabia? Eu tenho 3, mas não são gêmeos. Era o meu sonho e eu não sabia que era o meu maior sonho. Era, né? Eu queria muito ter filhos, esses filhos eles foram planejados, mas depois que a gente vira mãe, parece que tudo que a gente pensava antes, nada daquilo fica importa. De lado, é né? De lado, porque o amor, né, com filho é tão profundo. O amor profundo. de mãe é incondicional, né? Incondicional. É um amor tão grande. Quantos anos eles têm? 2 anos e meio. Nossa, são 2 bebês, 2 gente. nenenzinhos. Meu Deus. Não, tudo pra mim. E cada dia é uma novidade, né? Que eles estão naquela fase. E é uma menina e um menino, então... É um casal? É um casal. Olha. O Noah e a Aurora. Então eles são completamente Noah diferentes. E a Aurora. E por ser menino, por ser menina, eles têm comportamentos, questões Com certeza, diferentes. É bem diferente. Então é tudo de uma novidade. E eu não tinha, né? Eu cheguei a engravidar, perdi o bebê. Então não era para eles estarem na minha vida, mas Deus ele é tão maravilhoso que Deus ele sabe honra, de todas as coisas, né? Sabe certeza. quem vai ficar na sua vida ou não. Exatamente. Qual a pior parte da maternidade? Julgamento. Nosso, meu, interno, dos outros. Do que a gente espera fazer pelos nossos filhos, que a gente se cobra muito. A gente nunca faz o suficiente, por ele é sempre melhor, grandioso. E às vezes a gente faz o que a gente pode, né? Com certeza. Ser mãe, acho que não tem. Eu falo que ser mãe não tem cartilha. Então você tem que aprender com outras pessoas e buscar aquilo que é melhor e pegar aquilo como exemplo, né? Porque tem jeito, a gente vai
fazendo o que pode. A gente aprende. Mãe perfeita é aquela que não teve filhos. Exatamente, essa é a mãe perfeita. Essa é a mãe perfeita. Começou a rotina dia a dia com 2 bebês dentro de casa. Ai, cada dia é uma fase diferente. Agora eles estão falando muito. Ah, é? E eles agora eles têm A uma idade é linda, né? eles têm uma cumplicidade, que eles aprontam muito e eles ficam brincando, né? Aprontando os dois. Já viram cúmplices, entendeu? Então tem coisas que eles fazem que é muito engraçado, assim. E tem coisas que eles fazem que a gente precisa ter um pulso firme e às vezes dá vontade de rir, enfim. É uma fase muito... tem uma inocência tão grande, a criança é tão inocente e faz umas coisas assim, sabe? Aprontam demais. É uma rotina muito Você muito tem a louca. ajuda da família com Tenho, eles? tenho. Porque Tem você, além do- como é uma mulher empoderada nas redes sociais, você está sempre trabalhando com as redes sociais, você tem que ter essa ajuda, né? Então você não vai conseguir gravar e nem fazer nada. Não, não consigo. Eu tenho meu marido, o pai dos meus filhos, é muito presente na vida deles, né? Realmente tem um papel de pai, não é só aquele pai de enfeite. Tem a minha mãe e a gente também tem uma babá que é maravilhosa com eles, a Fabrícia, ela é incrível, cuida muito bem deles também, junto comigo. Não é fácil, né? E como foi escrever e lançar 17 e-books com tudo isso, 2 bebês, lançar 17 e-books? Nossa, Quer dizer, nem eu imaginava que era tanto assim. como Agora foi essa pensando, loucura dentro de casa? Como foi? muitas das coisas que eu fiz em relação aos materiais foi até antes do nascimento deles, porque agora, embora eu tenha essa rede de apoio, tem coisas que não dá, é mãe. Você tem que esquecer, Tem que tudo esquecer. aqui, eu sou mãe Tem que agora. esquecer. E é muito complexo isso, porque nós também somos mulheres, Exato. né? Então, onde está o tempo da mulher, o tempo, né, da mãe, o tempo da amiga, o tempo da filha, que tem tudo isso, né? Tem a família também, tem os amigos, enfim. Então, hoje eu paro para pensar, tem muita coisa que eu faço, mas, gente, como que eu consigo fazer? Mas consegue, né? Consigo. Mãe é consigo. isso, Tem consegue. coisas que nem tudo dá, mas também é um sacrifício que a gente faz, né? Não tem como, às vezes não... tem coisa que não dá pra gente delegar. A gente tem que fazer, não tem jeito. Eu sei que você tem um e-book com 400 receitas. Mais, fixas. quase 1000. Tem mais? Eu tô pensando em são mais de 400 1000 já receitas. E o que as pessoas elas não entendem, que elas acham que receita saudável é só para pessoas magras. Não, É pro resto da vida. O resto da vida. É reeducação alimentar. que Então, é que você bom, né? Faz bem para nossa saúde. faz bem. E entender que as pessoas gordas também, elas podem comer as mesmas coisas que a pessoa magra come. Então, às vezes, tem muito preconceito. Mas receita saudável é só para pessoa magra, só para pessoa que quer emagrecer? Não, é para todo mundo. Reeducação alimentar pro resto da vida. Dieta tem começo, meio e fim. Reeducação Ali tem alimentar, tudo não. nos seus e-books, desde o Tem, nossa. suco, o chá, Muita coisa. a sobremesa. Tem desde até o café da manhã, lanche, ceia, enfim. Esse último que a gente fez foi muito legal, que teve bastante receita rápida, fácil, também com o aporte de uma nutricionista, então tudo feito com pessoas que são responsáveis, elas entendem, né, muito mais do que eu, porque a gente coloca a receita ali, mas quem está por trás também é um profissional que vê o que pode ser adequado ou não. De que forma os teus livros, sei que você tem bastante livros aí, tá? Ele muda, ele transforma a vida das pessoas. Quando a gente foca em reeducação alimentar, não só numa dieta restritiva. Você acha que essa manutenção das redes sociais dia a dia ajuda, reforça para que elas não esqueçam os livros de lado? Não só isso, mas eu acho que um complemento, porque eu sempre digo que as receitas são só ferramentas, sozinhas elas não fazem nada. Quando a gente também entende questões da nossa imagem, do nosso peso, do porquê que você é assim, entender que muito mais do que o quanto você pesa na balança, você entende que todas as outras coisas é uma junção. Então, receita sozinha não faz absolutamente nada. Nada. Se você não tiver consciência de como você tem que comer, o relacionamento que você tem com a comida, não adianta. Você tem que ter, muitas das vezes, ajuda por fora disso. Um psicólogo, enfim, nutricionista. Você faz palestra, Camila, ou você só faz live, alguma coisa que busca isso, ajuda as pessoas a estar buscando É uma isso? coisa que eu tenho vontade de fazer, já recebi convite, mas é uma coisa que... Ainda não deu tempo, né? Porque Não, eu falo que eu sou uma das piores blogueiras, porque eu sou muito tímida. Você não é uma das piores, sabe por quê? Se fosse pior, você não faria tanto sucesso. Ah, Pode ter imagina. certeza Mas é que que eu você tenho é uma das muitas... melhores. Ai, obrigada. É que eu tenho muitos, sabe, assim, por exemplo, lidar com câmera, por exemplo, ainda... Não, mas esquece a câmera, nós estamos conversando entre eu e você. Você tem desenvoltura, você tá acostumada. Não, tô nada. Você acha que é assim? Eu acho que ninguém acostuma com nada, né? Sempre faz tem sentido. aquela coisa, o medo, a insegurança, tá em tudo que a gente vai fazer. Não só nas câmeras, mas em tudo.
Você está dirigindo, você está insegura, você está cuidando dos filhos, isso você sabe, você está insegura como se você está criando ele certo. Então a vida é uma interna insegurança, mas com superação. É verdade. Eu tenho vontade de fazer palestra, mas eu sou muito tímida. Não parece, mas eu sou. Quando você está com a câmera, com o celular, você tem uma é você contra você. É você contra você. E você vê ali os ângulos, você vê tudo, você pode, se você não gostou do vídeo, você vai lá e repete. Mas ao vivo, assim, várias pessoas, assim, ainda preciso trabalhar muito isso ainda. Camila, como você vê a relação entre alimentação saudável e autoestima? Porque você tem assim, uma relação boa com o espelho? Porque eu falo muito com o espelho. Eu acho que o espelho é o meu reflexo, que eu quero conversar comigo. Você é assim também? Poderia ser melhor, mas hoje eu paro para pensar que tem muitas coisas que eu faço, às vezes não estão me sentindo 100% bem no meu corpo. Estar aqui, por exemplo, é um exemplo. Estar aqui, por exemplo, é uma das coisas. Eu poderia, no passado, eu teria inventado várias desculpas para não vir. Mas não teria vindo. Exatamente, por vergonha do meu corpo, de como iam enxergar, não sair de casa, porque eu tive um período muito depressivo da minha vida em que eu não aceitava o meu corpo e eu não vivia também. Então, às vezes a gente tem que fazer coisas mesmo estando, sabe, desconfortável na própria pele. A gente tem que viver, não esperar estar magra para fazer certas coisas. Eu fiz uma entrevista com a Rafaela, a gente falou para você do caso da Rafa, ela disse que as mulheres precisam se amar mais. É difícil se amar e se dar carinho. Que é difícil, né, a mulher se amar e se dar carinho. E elas precisam disso. Se sentir mais, sabe, ter essa autoestima, né, bem alta, bem elevada. Que recado você daria para a Rafa? Ela já sabe de tudo, né? Ela já falou exatamente tudo. A gente precisa realmente ter esse carinho com a gente, né, ter esses momentos de mulher. E eu acho que uma coisa que eu posso passar para a história dela é que, gente, assim, a gente tem uma força tão grande, ela tem uma força tão grande, que às vezes a gente pensa que a gente precisa de outras forças externas, mas muitas das coisas estão aqui dentro da gente, né? Essa força, essa garra que a mulher tem. A mulher tem muita garra, muito, mais do que a gente imagina. É, né? Verdade. Qual conselho você daria para essas mulheres que estão tentando fazer essa transformação de vida, de corpo, de autoestima, tudo? Qual conselho você daria para essas mulheres? Dar o start, começar. Terapia. A gente se entender. Tem a bagunça pessoal que às vezes ela é tão grande que às vezes a gente não entende que a gente precisa de um profissional para estar ali e mostrar para a gente certas coisas, entender que há um caminho, que essa bagunça emocional ela pode ser resolvida. Né? Eu acho que terapia ela é maravilhosa, mesmo quando você acha que você está bem, que você não precisa. Mas nem todas as mulheres, Camila, podem fazer terapia. Há formas. Há formas. O SUS disponibiliza. Eu cheguei a fazer muito através do SUS. Tem uma plataforma chamada PsyMeet, que é custo de R$30 por sessão, que é feito para pessoas que são carentes. Né? Então, às vezes, a gente não pode investir em terapia paga, ou então na rede pública não está tão satisfatório, a gente tem que buscar outras formas, como você mesma disse, vai no YouTube, vai no perfil rede social de outra pessoa e pode ajudar muito. Acho que tudo é ferramenta. Eu te fiz tanta pergunta, te bombardeei de perguntas, você toda tímida aqui, vai se soltando, agora está mais à vontade. Agora eu quero que você me faça uma pergunta. Eu vou te dar essa liberdade. Você fazer uma pergunta para mim. Mas seja leve, tá? Pode ser qualquer pergunta? Pode, mas não é nada... Tá, eu aceito, qualquer uma. Qualquer uma. Como que você se sentiu quando você descobriu que você estava sendo traída? Eu acho que ali a autoestima vai pro chão, acaba tudo, né? Acho que a mulher nenhuma merece ter esse sentimento, porque quando você tem um casamento de longos anos, uma família formada, você pensa que tem um lar perfeito, você olha e fala, cara, eu venci, hoje eu tenho tudo que eu quero, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Então o mundo desmorona naquele momento, você quer fugir de tudo, você quer desaparecer, mas depois você olha e fala, por quê? Por quê? Se não sou eu, se é ele que me traiu, ele não me merece. Exato. Eu não posso ter essa pessoa comigo, porque eu me dediquei, eu fui tudo para ele.
E ele não pensou na hora que me traiu. Então, é isso que eu pensei, me fortaleceu, busquei ajuda, como você diz, busquei bastante ajuda, principalmente com amigas, que me deu muita força, e hoje estou aqui, te entrevistando. Fortíssima. Fortíssima, Guerreira. graças a Deus. Ai, fico muito feliz. Você é um exemplo para todas essas mulheres. Pois é, quero te agradecer muito. Agradeço, Tá? foi um prazer. Muito obrigada por dar esse tempinho com a gente, para estar passando a tua experiência, tá falando sobre Ai, eu que as agradeço. tuas... Se você é uma mulher empreendedora, né, dentro das redes sociais, isso é muito bom. Ainda mãe de gêmeos, olha isso, dona de casa, mãe de gêmeos, você é uma lutadora e uma Obrigada, vencedora ao fico sem mesmo tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Como você, como mãe, precisa se cuidar, sabe disso, né? Eu tenho uma linha de skincare que eu vou te dar. Ai, que esse maravilhoso. kit. Obrigada. Aí abre para você ver que aí tem o sérum, tem o gel hidratante, Gente, tem que embalagem a linda. micelar, tem tudo que você precisa. Porque Ai, você que tem que tirar esse tempinho para se cuidar, tá? Ainda tem a mensagem aí para você. Ai, eu adorei. Maravilhoso. Embalagem linda, inclusive. Obrigada Pele pela linda. gentileza. É só continuar cuidando. Gente, obrigada pela gente. Amei. Vou Eu que usar. agradeço. Muito Ai, obrigada mesmo. Obrigada. E nosso Café com Respostas fica por aqui. Na semana que vem eu volto e quero te ver aqui no canal. Aproveite e já segue a gente. Deixe seu like, compartilhe muito esse vídeo com aquela pessoa, com a sua amiga, com quem você ama, tá? Até o próximo Café com Respostas. Um beijo.